Olá pessoal, como estão? Vamos para nosso segundo vídeo sobre movimento do ar na escala urbana. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre os efeitos aerodinâmicos do vento, provocados pelo tecido urbano, pelo desenho das vias, pelas edificações, pelas áreas vegetadas. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos lá com a gente? Então, um desses efeitos aerodinâmicos do vento é o efeito pilotis, uma edificação pilotis seria uma edificação onde a gente tem no térreo uma área livre ali, aberta, para circulação do ar, para passagem de pessoas, e essa área é sustentada por diversos tipos de pilares, enfim, e nesta área a gente tem uma aceleração do fluxo de ar. Por que a gente tem aceleração? Porque quando o ar se choca ali nessa superfície ali rígida, que seria a edificação nos demais pavimentos, ela tende a distribuir, se distribuir entre a cobertura e o térreo. Nesse movimento, de distribuição, ela se acelera uma vez que a gente tem um choque ali entre o vento e essa superfície nos demais pavimentos. E aí a gente provoca essa aceleração, que é, querendo ou não, uma ruim assim em determinadas estações do ano, que a velocidades maiores vai provocar desconforto, por exemplo, no inverno, desconforto para frio, por exemplo. Então, a gente sabe que a utilização de pilotis a gente garante um espaço super sombreado ali e também o desenvolvimento de diversos tipos de atividades, que é muito interessante ali para a parte da parte de radiação solar, mas é desinteressante para a parte dos ventos, quando a gente fala de ventilação natural. Contudo, a gente tem, obviamente, estratégias para desacelerar, para minimizar essa aceleração, reduzir essa aceleração, justamente para que a gente não provoque esses efeitos desconfortáveis provocados pelo efeito pilotis. Um desses exemplos seria ali, uma edificação exemplo, é o Palácio Gustavo Capanema, uma edificação ali histórica, tombada pelo patrimônio nacional, assim, ícone do modernismo brasileiro ali, onde reuniu vários arquitetos do movimento moderno para a construção, é uma referência e é uma edificação onde a gente tem esse efeito, provocado, esse efeito pilotis. Obviamente a gente tem um adensamento urbano ali ao redor razoavelmente grande, claro que a gente tem uma área aberta por causa dessa área verde ali que se tem na parte frontal, mas a gente tem esse efeito, ele acaba acontecendo nessa edificação. A gente tem também o efeito de canto, de esquina ou de canto, que é um fenômeno decorrente dos ângulos das construções, de construções retangulares ou quadradas, onde a gente tem, onde se provoca o desvio dos ventos e o aumento da velocidade, também porque a gente tem uma pressão positiva ascendente ali direcionada nesses cantos, nessas esquinas. E para buscar, a gente tem como também reduzir as possibilidades desse efeito, diminuir esses efeitos, seria arredondar os cantos, adensar com vegetação construções baixas, e de vizinhança imediata, e também construção em vários níveis decrescentes. Então a gente consegue diminuir, reduzir esse efeito de canto ou de esquina. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada um dessas soluções, dessas possibilidades para minimizar isso. Como eu disse, a gente tem um efeito, um controle, um controle para diminuir esse efeito de canto e de esquina seria o arredondamento dos cantos ali. Então, construir, por exemplo, edificações circulares, como essas unidades habitacionais de São Paulo, onde a gente teria um fluxo de ar mais contínuo, sem atingir de forma agressiva ali um canto de uma edificação. E aqui outro exemplo também é o Copan em São Paulo, que é uma unidade habitacional gigantesca ali, produzida, pensada, projetada pelo ícone da arquitetura moderna, Oscar Niemeyer, que em entrevista ele, inclusive, próprio
disse que a adoção desse formato foi justamente para evitar efeitos aerodinâmicos do vento, né? De melhorar a fluidez e ter mais continuidade na fluidez do fluxo de ar ali nessa escala urbana. Então, a adoção dessa forma por Oscar Niemeyer é uma estratégia para minimizar esse efeito. Outra estratégia de controle seria o adensamento da vizinhança imediata ou de esquinas ali. E um exemplo, a gente tem esse edifício residencial VN Ferreira, também em São Paulo, onde os arquitetos fizeram, né, uma edificação ali nos 3 primeiros pavimentos, né, uma área mais adensada, com um ponto ali, né, a torre mais à esquerda ali, mais fina, reduzindo também esse, esse efeito gerado, né, esse efeito aerodinâmico de esquina e canto, né? A gente percebe que a adoção ali até da altura desses 3 primeiros pavimentos, né, dessa largura dos pavimentos, se assemelham muito às edificações ao entorno ali, né? Ele adensou ali, existe a presença de arborização nesse entorno e também se assemelha muito à vizinhança. Então isso garante a redução, né, o controle desse efeito de esquina de canto. E por último, seria a construção em vários níveis decrescentes, que a gente tem, por exemplo, esse edifício Oca, também em São Paulo, onde os arquitetos adotaram justamente essa construção decrescente ali, justamente para evitar esses efeitos aerodinâmicos provocados pelo efeito esquina e de canto. E um outro efeito gerado seria o efeito Venturi, ou chamado efeito funil, aonde a gente tem um fenômeno, né, formado por coletores do fluxo de ar, aonde a gente tem como se fosse uma canalização, né, só que provocando um efeito funil ali entre duas edificações, né. Então, a partir dessa provocação desse efeito funil, a gente tem de aceleração do vento, né, num ângulo aberto e fechado ali, a gente tem aceleração, que também é ruim em determinadas épocas do ano e é desinteressante. Então, pensar em estratégias para minimizar esse efeito funil, por exemplo, é função da gente enquanto arquiteto urbanista, né? Claro que esse efeito funil ali a gente vai ver muito mais numa escala urbana, numa escala arquitetônica a gente não tende a observar isso, mas numa escala urbana a gente observa isso, né? Então, perceber isso é importante também. A gente tem também o efeito de barreira, que é um fenômeno decorrente do ar com um desvio em aspiral. Esse efeito barreira ali, ele lembra um pouco ali o que a gente, né, que a gente estava falando das interferências do movimento do ar lá a partir do tecido urbano. Só que nesse efeito barreira a gente tem geralmente edificações mais lineares, aonde o vento ele acaba igual a gente estava falando lá da topografia, o vento colide ali com determinada superfície, ele sobe e ao retornar ali, nesse caso do efeito barreira, ele cria uma espiral ali, um leve espiral, uma recirculação de ar na parte traseira ali, né, na face posterior da edificação. E para reduzir esse efeito barreira, a gente tem o posicionamento de algumas edificações. Reduzir, na verdade, não, mas aproveitar desse efeito barreira, né, que seria a recirculação do ar, a gente tem à disposição de algumas edificações ali ao longo dessa edificação mais linear, justamente para aproveitar o movimento do ar em determinados lugares ali, né? Então, como por exemplo em Higienópolis, os arquitetos dessa gleba, né? A gente não tem certeza, mas esse efeito de barreira em aspiral, eles conseguem aproveitar a recirculação do ar nessa edificação, quando ele colide nessa edificação linear, para essas edificações distribuídas ao longo dessa edificação linear. Por último,
a gente tem aqui o efeito de canalização, que é um efeito, né, um fenômeno decorrente do ar que flui em um determinado canal. E a partir disso, né, ele acaba não sendo tão distribuído, né? Esse canal geralmente é formado por edificações ou também por uma área vegetada. E ocorre, se tem também a aceleração dos ventos, né, neste canal formado entre essas edificações. E como eu disse, né, esse efeito canal ele provoca a má distribuição do ar ali nas edificações. Então a gente não tem um aproveitamento tão, esse efeito de canalização não tem um aproveitamento tão interessante do ar, né? Então nas primeiras unidades, por exemplo, a gente não tem ventilação nenhuma, nem nas demais. Uma estratégia seria rotacionar, por exemplo, as edificações para que elas recebam mais ventos, né? Durante determinadas estações do ano, mas a gente percebe que a gente teria assim rotacionando a distribuição, né, a entrada dos ventos nas primeiras edificações. E uma outra estratégia também seria um deslocamento, né? Tipo, como eu posso dizer, a redistribuição, né, o deslocamento dessas outras edificações para justamente o vento entrando em contato com determinada edificação, ela levar o ar para a próxima edificação e assim sucessivamente, né? A partir dessas colisões provocadas entre o movimento do ar e a edificação, ela leva para as outras edificações ao seu redor. E por fim a gente tem o efeito Wise, né? Que seria ali ele é gerado pelo vento, né, fortemente incidente, em uma fachada do edifício, dando origem a uma zona de ventos turbulentos, né? Nesse caso, a gente tem uma edificação mais linear, mais baixa, ali, de 4 pavimentos, e uma edificação alta, bastante alta. Então, ele passa por essa edificação mais baixa, colide com essa edificação posterior bem mais alta, e aí a gente se tem um efeito bastante turbulento ali entre essas edificações, que é um efeito incômodo, né? Então a gente tem esse último efeito aqui. Então na nossa aula de hoje apresentamos vários conteúdos interessantes. A gente termina aqui essa aula sobre o movimento do ar na escala urbana. Aqui são as referências e até nossa próxima aula, que é o movimento do ar na escala arquitetônica.